Olá, meu nome é Rafael. Hoje, a pedido, né, de um colega, eu gravo um vídeo contando um pouco da minha história recente de aprovação em concursos públicos e também tentar compartilhar alguma dica para vocês de estudos, né. Cada pessoa tem um estilo, né? O meu é bem peculiar, digamos assim, mas talvez tenha algo que possa contribuir. E a ideia era gravar antes esse vídeo, mas inclusive eu tentei, mas deu um problema aqui do meu microfone ou do computador, não sei qual dos dois. E aí vocês até vão ver nos próximos slides, eu fiz várias anotações, mas eu acabei perdendo tudo. Gravou o vídeo, mas ficou sem áudio. Espero que agora dê certo, né? O outro tinha dado mais de quase 45 minutos e perdi, né? Eu fiz um teste rápido antes e parece que vai dar certo. Antes, acho que convém eu contar que um pouco da minha história, né, de aprovações. Então, o primeiro concurso que eu fui chamado, nomeado, né, foi da Polícia Civil para papiloscopista e auxiliar de papiloscopista, os dois ao mesmo tempo, aí eu tomei posse no que ganhava um pouquinho mais, né, o papiloscopista, coisa de R$ 200, e fiquei mais de 6 anos lá. Por que que eu demorei tanto para sair? Porque inicialmente eu tinha a intenção de progredir, né, como a maioria dos meus colegas que entram nesse cargo pensou em duas opções, basicamente, né? Ou o perito criminal ou o delegado, né? Eu queria ser perito criminal, mas acabei desistindo por algumas razões, né? Uma delas é a briga que tinha entre essas carreiras, não, como que eu iria para uma carreira, tá, vai ganhar o dobro, mas que oprime aqui a minha anterior, né? Que eu tinha uma identificação com ela. Tanto que aí a outra razão, que a principal de todas para minha saída, né, minha saída da instituição, foi eu queria ser professor lá da academia de polícia. Acabei tendo uma oportunidade, processo seletivo na área de papiloscopia, mas eu acabei sendo aprovado, mas ficando fora das vagas, né? E aí tem várias polêmicas, enfim, injustiças que eu fiquei muito desanimado. Inclusive posso conversar com quem tiver interesse, mas trazer a público acho que nunca não convém, né? Pelo menos não nesse momento. E aí, a partir de certo momento, né, não foi tão rápido, mas digamos que, principalmente em 2023, que saiu o resultado lá do processo seletivo, aí a partir daí eu passei a me convencer, não, eu tenho que sair daqui, porque eu não vou ter oportunidades de crescer, né, nessa carreira. Quiser ser professor lá, ia ter que prestar 3, 4 vezes. Então é melhor usar esse tempo para outros concursos, porque o tempo que eu perdi para professor de papiloscopia foi 1 ano e meio, né? Se eu tivesse usado esse tempo para estudar para outros concursos, eu já teria passado em outro que eu ganharia bem melhor. E aí, coincidentemente, né, nesse momento de 23, novo governo, voltando a ter mais concursos públicos, surgiu o concurso nacional unificado. E aí eu me interessei, prestei, né, assim que estava meio enferrujado, digamos assim, muitos anos sem fazer provas de concursos, tanto que o resultado aqui foi, no concurso nacional unificado, eu tinha esperança de vaga imediata, né, pela quantidade de vagas. Eu escolhi o bloco 7, que era o que tinha mais vagas, que aceitavam qualquer área de formação, mas no fim eu fiquei só no cadastro de reserva. Mas vamos cronologicamente aqui.
Então, antes, como eu disse, estava muito tempo sem fazer concursos públicos. Então, primeiro, em 23 eu ainda estava aquilo, só pensando, desanimado, ainda dava aula, inclusive de faculdade, algo que me desgastava bastante também. Então, eu fui voltar para fazer prova de concurso em 2024. Aí, primeiro, antes do CNU, eu fiz para a Prefeitura de Osasco, mais para tentar recuperar algum ritmo, um cargo de nível médio, oficial administrativo, salário bem pouquinho, um salário mínimo e meio, mas eu acabei passando nas vagas imediatas. Fiquei em 57º, eram 136 vagas. Mas eu acabei não assumindo, é, principalmente porque Osasco é um pouquinho longe de onde eu moro e também o salário. Difícil, né? Viver com salário mínimo e meio, muito, muito pouquinho. Aí, um mês depois foi o concurso nacional unificado, né? Era a minha grande esperança, a prova que eu me preparei durante meses. E a minha, aí aqui podia, o grande, a coisa bem mais interessante do CNU é que você pode colocar vários cargos, várias opções. Essa é a grande inovação que eu acho que outros concursos poderiam se inspirar. Porque com uma taxa de inscrição você tem várias chances, né? Então, eu coloquei aqui na ordem vários cargos, aqui eu mostro só os que eu consegui ficar na lista final, no cadastro de reserva. E aqui na ordem de prioridade que eu coloquei. Então, o Ministério da Ciência, Advocacia da União, depois eu coloquei o INCRA, MPO, MDIC, Ministério da Cultura. O meu favorito era o Ministério da Ciência, até porque tinha a possibilidade de ganhar o adicional de titulação. Pra quem não sabe, eu tenho doutorado, né? Doutorado direto, que não é uma boa ideia para quem está pensando em pós-graduação. Eu tenho até um vídeo que eu comento porque que eu não recomendo esse doutorado direto. Quem quiser pode assistir depois. Mas no fim eu fiquei, assim, não fiquei mal classificado, mas chamou muito pouco do Ministério da Ciência. Os que chamaram mais foram os ministérios, então MPO, MDIC, que eu acabei ficando muito no final da lista nesses dois, então eu ainda estou no cadastro, mas praticamente sem chances. E o Ministério da Cultura que eu consegui ser chamado na terceira leva, então acabei não tomando posse por algumas razões que eu posso comentar depois. Mas assim, se eu tivesse sido chamado na primeira ou na segunda, eu teria ido, mesmo para Brasília, ganhando um salário não muito bom, mas eu teria ido. E aí depois, ainda em 2024, eu fiz o concurso do TSE unificado para o Tribunal Eleitoral de São Paulo, só que sem muita dedicação, sabe? Mais aproveitando a bagagem do CNU. Inclusive eu me arrependo por isso, porque se eu tivesse me empenhado mais, eu teria ficado bem melhor do que 488. É uma posição que, se tomar como referência o concurso anterior, chamou 515, então dá para ter alguma esperança, sim, mas eu acredito que até hoje, por ser tempos de inteligência artificial, essas coisas, não tem muita. Eu não tenho muita esperança não de ser chamado, e aí por isso que eu continuei prestando outros também. Aí chegamos em 2025. Aí foi o meu recorde. Eu nunca tinha feito tantas provas na vida. Foi desespero de sair da polícia a qualquer custe o que custar. Então foram 14 provas que eu fiz. 14. Não pretendo fazer isso novamente. Foi muito desgastante. Inclusive, fazia provas no mesmo dia, fazia prova com redação discursiva, e aí tanto que eu tô com tendinite até hoje, né? No momento que eu gravo esse vídeo, meio de 2026, eu ainda
eu acredito que isso tenha contribuído bastante para o meu quadro de saúde, né, nesse sentido, fora o desgaste mental. Eu já me estressava bastante lá no meu emprego anterior e ainda essa rotina absurda de provas. Eu tenho planos ainda de fazer concursos periodicamente, pelo menos uma vez a cada 6 meses, para me manter com um certo ritmo, mas nunca mais fazer essa loucura aí de tantas provas. Por outro lado, por outro lado, eu aqui já aproveito para trazer uma das dicas, aqui que eu chamo de concurso estrela, né? Então, mesmo nesse cenário aqui que eu tive 14 provas, eu não fui estudando igual os 14 editais, impossível, né? Seria uma loucura. Então, a recomendação é ter um concurso que seja o seu principal, sua primeira opção, e os outros você faz só para treinar, sabe? Que não seja também matérias muito absurdamente diferentes, mas que tenha uma certa semelhança, e aí você faz como preparação. Então, em 2025, a minha referência era TRTs, Tribunal do Trabalho, principalmente da segunda edição, mas aí eu fiz no caminho outros que tinham uma certa similaridade com essa área administrativa, né, que eu fiz, técnico judiciário área administrativa. Então, a Embrapa era um concurso grande, com vários cargos, eu prestei para a administração de pessoas, acho que esse é o nome. Foi uma surpresa, fiquei em 18º lugar, apenas 4 vagas, cadastro de reserva. É outro que se eu tivesse dado 100%, se fosse a minha prioridade, ficaria, né, entre os 4 primeiros? Provavelmente não, mas com certeza teria ficado bem melhor, né? Provavelmente. E aí depois eu fiz o do TRT-15, e aí é engraçado que é a grande curiosidade, né? O 2, que era TRT2, que era a minha prioridade, mas aí eu fiz o 15 para treinar. No fim eu consegui a aprovação no TRT-15, consegui ter a redação discursiva, que para técnico administrativo, né? Eu fiz para analista também, não consegui. Aí fiquei 342 e de novo aquele cenário, né? 360 no concurso anterior, mais ou menos, que foram chamados pela concorrência, mas eu estou desanimado porque até hoje, vários meses do concurso homologado, chamou 3, só 3 de ampla concorrência. Então, eu demorei um tempinho para perceber que é melhor você estudar para vários, vai fazendo com vários concursos, é melhor você ter várias opções de depois para escolher para qual você vai, se desiste, pede fim de fila, do que você fazer um concurso e ficar aqui, será que chama, será que não chama, e no fim não te chama e você se dá mal, né? Ficar esperando, parado. Aí eu ainda fiz depois o concurso do Ministério Público da União, para técnico também. Só que eu. Aí esse eu não consegui ter a redação corrigida, foi por muito pouco. Acho que umas 2 questões só que faltou nos conhecimentos específicos, senão seria mais um cadastro de reserva. Na sequência eu fiz o STM, Superior Tribunal Militar, de novo para técnico e analista. Para técnico eu consegui ficar na lista, mas 1003, né? Esse eu tenho certeza que não vai chamar, porque a edição anterior não chamou nem 200, né? Imagina, acho que nem se o Brasil entrar em guerra, uma coisa maluca, impossível, né? Chamar tanta gente. Tribunal menor, né? O militar. Aí depois eu fiz da Polícia Federal, área administrativa. Esse foi um dos que tinham maior relação candidato-vaga, sim, quase 5.000 por vaga,
prestei para regionalizado para São Paulo. Eu vi que eu fiquei mais ou menos em posição 50. Foi bem, né? Comparado com, considerando que tinha umas 25 mil pessoas para São Paulo. Só que ainda, de novo, faltam uns 2 pontos para ter a discursiva corrigida. E aí chegou o concurso que era o meu principal no ano, TRT2. Aí eu fiquei um pouco triste, né? Fiz para técnico analista e não tive a redação corrigida para nenhum dos dois. Técnico até fiquei um pouquinho mais próximo, acho que 1.700 por aí. Tivesse acertado umas 4 questões, eu acho que entraria no finalzinho da lista, mas enfim, às vezes acontece isso, né? Quando a sua principal opção não dá certo, o que que você faz, né? Fica chorando ou vai para a próxima? Aí eu demorei um tempinho, mas já estava cansado também depois de tantas as provas. Aí eu fiz Concurso Nacional Unificado, segunda edição, CNU. Mas até pelo não ter sido mais a minha prioridade, eu acabei sendo mais, digamos, estratégico, né? Para ganhar tempo, eu escolhi o bloco 5, que era o que tinha as matérias mais parecidas com o bloco 7 da primeira edição, que foi o que eu fiz da outra vez, né? E também era, de novo, que tinha mais vagas, principalmente desse cargo aqui, analista técnico administrativo, 1.000 vagas. E aí é curioso, né? Você vai, presta para uma coisa, achando que. Porque a minha prioridade era, né, sair, como eu disse, né, sair da polícia custe o que custar. Então eu fui para esse aqui que eu tinha mais vagas e também a zona de conforto, as matérias que eu conhecia mais. Mas obviamente que eu coloquei outros cargos também. A segunda edição tinha bem menos do que a primeira, mas ainda assim algumas opções interessantes. Por exemplo, esse daqui, né? Fundacentro, analista de ciência e tecnologia, para São Paulo, inclusive. E aí eu coloquei primeira opção, mas sem muita esperança, porque eram apenas 5 vagas. Imagina, disputando com 200 mil pessoas, qual a chance de conseguir uma das 5 vagas? E no fim eu consegui. E, inclusive no momento que eu gravei esse vídeo eu acabei de ser nomeado, mas espero que dê certo, né? A nomeação, a posse, né? Já fui nomeado. Enfim, eu trago notícias, né? Espero poder voltar para a ciência, que era sempre o meu objetivo por muitos anos, para quem me acompanha há mais tempo. Só que antes de fazer o CNU, que inclusive foi em 2 datas, teve um dia para prova objetiva e outro para as discursivas, para quem conseguisse a nota suficiente. Antes disso eu fiz de novo nisso para treinar e também, caso conseguisse, né, praticamente sem, só levando bagagem, nem estudei muitas, praticamente nem olhei muito o edital. Conselho Regional de Odontologia para assistente administrativo, cargo de nível superior, que aí foi meu melhor resultado da vida, o concurso que eu passei em primeiro lugar, que inclusive é onde eu estou trabalhando hoje. Um lugar muito bom, acho que o único problema é que o salário não é muito bom, né, mas e também que é longe, né, de casa, a regional, a seccional em que eu trabalho. Senão eu até cogitaria ficar mesmo com essa, não sendo um salário tão bom, por ser um ambiente, né? A diferença para o emprego anterior, ser, pessoas, um bom relacionamento, a estrutura muito boa também, enfim, benefícios, né? Tem um convênio super bom que eles cobrem, mas faz parte da vida, né? A gente tem que procurar sempre oportunidades de melhorar, então eu pretendo seguir, né, outros caminhos. Porque a gente fica esperando, eu tenho muitos colegas em todas as instituições que eu passei que
fica meio num, um círculo, né? Fica esperando promessa de melhorar, reestruturação de carreiras e não vê grandes melhorias, né? O salário acaba, às vezes, até perdendo para a inflação. Enfim, continuando, aí depois então que eu fiz o TRT, que era a minha prioridade, eu estava quase sem forças, mas também eu precisava sair, né, lá da polícia. Tava triste lá, desanimado, trabalhando à noite, fim de semana, feriado, dentre outros problemas, principalmente as feridas lá daquela eliminação de professor que nunca, acho que nunca vou recuperar 100%. Então aí surgiu essa oportunidade da Controladoria Geral de São Paulo, CGE, Controladoria Geral do Estado. Aí essa passou, assim que passou o TRT, essa foi a minha prioridade. Inclusive, eu acho que se eu estudei uns 3 meses forte para esse concurso, se tivesse sido a minha prioridade em vez do TRT, talvez eu teria conseguido pelo menos ter as discursivas corrigidas, porque eu não fiquei tão longe assim, né? Não sei exatamente a minha posição, mas é a minha. Eu não consegui o mínimo para ter as discursivas corrigidas, principalmente por conta dessa matéria aqui, que era a principal do concurso, de auditoria. Que eu acertei mais ou menos 50%. Se eu tivesse feito na média das outras, que uns 70%, eu acho que eu entrava, porque foi uma prova, não foi muito fácil, não, foi uma dificuldade considerável. Talvez 70% seria o suficiente. Ou seja, se eu tivesse estudado desde o começo do ano para isso, acho que poderia estar lá, né, no cadastro de reserva. E aí o meu ano terminou de 2025, disputei a prova da Arcesp, né, aqui já totalmente desacreditado. Minha 14ª prova no ano, semana do Natal, 21 de dezembro. Ou seja, totalmente desacreditado. E tudo indica que eu vou ficar entre os 10 primeiros de 28 vagas, tá? Para sair o resultado final. Inclusive, foi um que eu me inscrevi praticamente no último dia, daquele jeito, né? Nem olhei o edital direito, estudei, faltando uma semana, estudei um pouquinho e passei, né? A surpresa, né? Por isso que eu falo, né? Você não vai. O concurso é altos e baixos, né? Você não vai ter. Isso aqui não existe, né? Você tem um desempenho linear, né? Sempre vai melhorar. Cada concurso você vai melhor, né? Então, uns você vai melhor, outros piores, e assim vai, né? Então, os TRTs que eram minha grande esperança, eu não fui tão bem. E esse da Arcesp que eu fiz, cumpri tabela, tudo indica que eu vou pegar a vaga imediata e depois de meses que eu fui olhar o edital, os benefícios, é muito bom. Tem um plano de saúde super bom, o VA e VR dá. Então é uma coisa que até me faz pensar, né? Se der certo a posse lá na Fundacentro, mas quando a Arcesp chamar, é uma coisa que eu vou pensar com muita calma qual caminho que eu vou tomar, porque é muito melhor do que eu imaginava. Esse Arcesp, né? Analista de suporte à regulação. E aí eu fui para 2026 já, assim, bem cansado do cenário das 14 provas do ano anterior. Mas assim como eu ainda não tinha nenhum. Eu comecei o ano sem nenhuma aprovação em vaga imediata, porque até o primeiro lugar do CRO
um concurso para cadastro de reserva. Então é aquilo, você não sabe, você sabe que tem jurisprudência que o primeiro tem direito a ser chamado, mas é durante a validade, né? Então eles poderiam me chamar um ano depois. Então até ser chamado, a minha intenção era essa, ir fazendo prova até ser nomeado, né? E depois, a partir daí, com mais calma. Então eu fiz vários, né? Principalmente no começo do ano, primeiro trimestre. Fiz TJ-RJ, mas esse, assim, praticamente sem estudar, porque foi uma semana de diferença para Alerj, que era mais interessante no meu caso, porque foi para analista de, acho que o nome é especialista de recursos humanos, alguma coisa assim. Eu fui bem na objetiva, né, da Alerj, mas a discursiva me derrubou, né? Eles colocaram uma coisa super específica, então eu acho que eu vou ficar em 50, ou pior, abaixo dos 50 primeiros, é um cargo que tinha só 6 vagas, eu acho muito improvável de chamar. TJ-RJ, pior ainda, eu fiz para Volta Redonda para tentar ter menos concorrência, em relação à capital foi menos, mas parece que eu vou ficar, acho que 203 por aí. Um concurso que o anterior, acho que chamou umas 12 pessoas por aí, ou seja, não dá para acreditar nada, né? Depois eu ainda fiz para assistente administrativo de nível médio da Unifesp, por ser do Executivo Federal, tem um decreto lá de 2019, um absurdo, né, que cláusula de barreira. Então esse aqui eram poucas vagas, umas 10 vagas, então 40, mais ou menos umas 40 pessoas vão para a lista final. Com certeza eu não vou ficar. Isso que eu fiz quase 80% de acertos, né? Mas essas provas de nível médio aí costumam ter um corte bem alto, ainda mais esse com poucas vagas. E aí depois eu ainda fui pro o concurso da Câmara dos Deputados. Esse eu já sabia que chance praticamente zero, não imagina. Concurso 22 vagas, 22 vagas de ampla concorrência, mais 22 de cadastro de reserva, disputando com o Brasil inteiro, qual a chance, né? Mas aí eu fui lá, tentei, né, sem muito empenho e acho que eu fiquei em, parece que 2.000 e 2.700, por aí, né? Então, tem uns que a gente perde por pouco e outros por absurdo, né? Mas esse eu atingi a nota mínima, acertei a quantidade, mas por conta da cláusula de barreira, né? Tinha que ficar, acho que em 88, entre os 88 primeiros da ampla concorrência para ter a discursiva corrigida, né? Precisaria de muitos acertos a mais. Uma prova bem pesada também, o dia inteiro. E aí depois eu ainda fiz mais duas provas. Ministério Público de São Paulo, aquele de nível fundamental, auxiliar de promotoria. Aí esse também eu fiz mais ou menos na casa dos 80%, e para a região de Campinas. Tentei para ser uma concorrência menos forte do que na capital, mas tudo indica também que eu vou ficar numa posição não muito esperança. E também o salário já é menorzinho, né, por ser nível fundamental. E por último eu fiz da FAPESP, concurso para analista administrativo. Poucas vagas também, umas 10 vagas. Então esse também eu atingi. Eu fui até melhor, foi uma das minhas melhores aproveitamentos dos últimos tempos. 86% de acertos, mas não vou conseguir, porque vou ficar no cadastro lá, mas provavelmente
longe, né? Porque a prova foi muito fácil. Fizeram com inteligência artificial, a maioria das questões, aquele jeito, né? O corte vai ser 95% para cima. Então não dá para ter muitas esperanças. Prosseguindo, agora as conclusões, né? Ah, indo para a parte mais importante, que foi o que me pediram, né? Quais dicas de estudo, como que eu fiz. Então, eu não me considero um bom exemplo, porque meio bagunçado, né, o meu jeito de estudar. Eu uso várias estratégias, né, possíveis. Eu pego dicas, peguei, né, várias dicas na própria internet, com vídeos, até pelo meu doutorado também. Estudei um pouco como aprendizagem, sobre aprendizagem humana, ensino, né, questões de pedagógicas. Então, eu tenho, eu tenho uma bagagem que me permite experimentar de um jeito mais autônomo, digamos assim, sem contratar mentoria, esse tipo de coisa, pagar coach, enfim. Então, compartilhando um pouco das minhas experiências, essas anotações eu não vou lembrar exatamente, né? É tudo isso essas coisas aqui que eu fiz, mas eu vou tentar de memória, né? Algo que possa, vamos ver se ajuda, né? Então, é perguntar como que você estuda. Então, eu tenho vários métodos, né, que eu procuro explorar. Então, tem as videoaulas, tem questões de provas anteriores. Outra possibilidade que muita gente faz é simulado. Eu tenho preguiça de fazer isso, então até aquele negócio lá das 14 provas que eu fiz foi um pouco para me incentivar. Como em casa eu tenho um ambiente meio hostil, com muito barulho, inclusive não sei se deu para ouvir, mesmo com o meu microfone, sempre tem vizinho fazendo reforma, passa moto fazendo barulho, gente gritando na rua, avião, cachorro. Então eu moro na periferia, né? Não tem, se eu for esperar silêncio, eu vou ter que gravar de madrugada. E depende da época ainda, porque às vezes tem gente fazendo festa. Ou seja, não é um bom ambiente para fazer simulados, né? E até por isso porque que eu fiz tantas provas também como uma forma de treinar, né? Uma situação mais realista possível. Outras formas de estudar também é PDF, né? Então, fazer leituras de materiais didáticos e lei seca, né? Concurso público, você sempre tem que estudar algumas legislações. Agora, qual que é o meu favorito? O que eu mais gosto é videoaulas, principalmente aquelas videoaulas com questões, que é o professor, professora, lê uma questão e aí resolve, né? Explica, faz comentários. E aí uma coisa que eu gosto de fazer é tá lá no vídeo, aí eu pauso o vídeo, tento responder a questão, aí depois eu coloco para continuar, né? Aí eu vejo se eu acertei, se eu errei, por que que eu errei, né? Enfim. Agora eu tento, de novo, explorar um pouquinho de cada, tentar diversificar, né? Para tentar aprender de várias formas, né? Até para me aperfeiçoar as minhas técnicas, né? E uma outra coisa me perguntam bastante também, qual cursinho que você recomenda? Aqui eu não vou falar nenhum, até por uma questão de ninguém me, ninguém me patrocina, nada disso. E também uma questão de ética, porque eu não conheço, né? São vários
são tantas opções que existem, eu não sei, não conheço todos, né? Então, se eu indicar uma marca, eu corro o risco de fazer uma injustiça. Então, tem um que eu acabo usando, inclusive eu demorei muito para fazer isso, até porque eu tinha um pouco de resistência pela minha pós-graduação, doutorado, porque aí migrei para esses concursos públicos um pouco, assim, chateado, porque a gente estuda na pós-graduação, ainda mais no nível mestrado e doutorado, um raciocínio muito crítico da realidade, as leituras que a gente faz dos textos, dos artigos científicos, os trabalhos acadêmicos, aí chega no cursinho, eles cobram decoreba, ficar reprodutivista, então eu não gosto muito dessas coisas. Até eu perceber que o que eu fiquei, o jeito de estudo que eu fui desenvolvendo ao longo do doutorado não seria muito útil para os concursos públicos, que eu demoraria muito para conseguir passar, levou um tempo, né, para eu aceitar essa realidade que para ganhar tempo eu seria mais rápido se eu aderisse para um cursinho assim completo, que tem todos esses materiais aqui que eu mencionei, né, tem videoaula, tem plataforma de questões, tem simulado para quem quiser, tem PDF que você pode baixar. E, e aí, inclusive, eu vario também essas estratégias, até porque hoje eu trabalho longe de casa, então videoaulas, trabalho longe, então eu saio muito cedo e volto muito tarde. Ou seja, eu assisto muito menos videoaulas do que antes. Então eu vou no metrô, a sorte que é contrafluxo, essa parte é favorável do meu emprego atual, né, apesar de ser longe. E aí eu aproveito para fazer essas outras coisas, né, leitura de PDF, de lei seca. E outra coisa que também hoje em dia não tem como a gente ignorar, né, a inteligência artificial. Eu já gravei vídeos também, até como professor, mostrando que a gente não pode confiar cegamente na inteligência artificial, mas também se você não podemos dizer que ela não trouxe vantagens também. Então, tem muita coisa, às vezes, nessas provas que eu faço, tem umas questões que eu não consigo entender por que eu errei, por que foi tal gabarito. Então, eu jogo lá na inteligência artificial e às vezes vem uns absurdos, outras eles acabam falando umas coisas que me ajudam a entender qual foi o raciocínio da banca, né? Então, nesse sentido, eu recomendo. Então, ou seja, a diversificação é igual a gente fala eles falam dos investimentos financeiros, né? Você não joga tudo para uma opção, né? É sempre melhor uma cesta com várias cestas, né, de investimentos. É a mesma coisa nos concursos, né? De novo, né, vai ter seu concurso principal, né, a estrelinha, o que você vai se dedicar, mas é bom ter a mente aberta para outras oportunidades, senão o seu concurso ocorre e você não passou, aí você fica mais 4, 5, às vezes 10 anos, dependendo do governo que mudança de governo, 10 anos sem concurso e você esperando, né? Só estudando para um caminho reduzido. E assim, mas cursinho, eu sou pobre, sei lá, moro de aluguel, consigo nem comer direito, né? Como que eu vou fazer? Então, até hoje eu tenho uma condição financeira, tanto que ainda não consegui sair da periferia, né? Sempre um dos meus objetivos de vida que eu ainda não consegui cumprir. Como que eu fiz a maior parte dos meus anos de estudo, inclusive até isso aí de assinar um cursinho foi quase no meio de 2025.
Então, antes disso, eu ia na raça mesmo, de YouTube, assistir videoaulas. Aí eu diversificava também, pegava vários cursinhos, né? Agora, qual que é o problema, né? Várias opções. O grande problema é que a ideia é poucos, né, que você vai encontrar uma sequência completa. Geralmente você amostras que eles querem que você assista para você achar interessante para você comprar o pacote, virar assinante deles. Mas aí eu diversificava vários. Uma coisa que ajuda bastante para quem está começando, principalmente, que é criar uma base de estudos em pouco tempo, que foi o que eu consegui fazer. No YouTube tem que eles chamam de aula de véspera. Principalmente você pega esses concursos mais famosos, que tem bastante visibilidade, por exemplo, TJ São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo. Você vai achar aula de véspera para vários cursinhos diferentes. Aí você pode assistir. Assiste todos eles, cada dia um pouco, né? Porque você vai ver, tem uns de 6 horas, 8 horas, 14 horas, então não dá para assistir em um dia. Você vai, na medida do possível, assiste um pouquinho de cada e nisso você vai percebendo quais professores e professoras você se identifica mais, e qual cursinho parece interessante. Questão de preço também, porque você vai ver que tem os líderes de mercado, alguns cobram absurdo, né, principalmente para as pessoas mais pobres, com menos condições. Mas uma coisa que dá para fazer também tem os que tem aquela assinatura de teste, então você vai lá e um mês paga um mês e você pode cancelar, né, sem prejuízo nenhum. E aí, quando você assinar, uma coisa interessante que dá para que alguns disponibilizam chama 80-20, tem também treinamento intensivo. 80-20 que eles falam é diagrama de Pareto, né? Baseado nisso. Então você tentar acertar 80% das questões estudando mais ou menos 20% dos conteúdos. Por que fazer isso, né? O ideal seria estudar o edital inteiro, mas você pega até mencionar aquele exemplo lá do concurso de Osasco que eu fiz para ganhar um salário mínimo e meio, o que, que eu tinha de um monte de matérias, várias. Então, até para um concurso daqueles, cada dia eles te exigem mais coisas, né? Um absurdo de matérias e você tem pouco tempo para dominar. Você tem que eles colocam perguntas super específicas. Então, esse 80-20 ajuda porque eles pegam com base nas provas anteriores, né? O que cai mais. Então, te ajuda a ganhar tempo, que infelizmente hoje é necessário, né? A gente tem pouco tempo, o mundo cada vez mais acelerado, e as pessoas com pouco tempo de lazer, né? Essa luta com tantos avanços tecnológicos, eles não querem diminuir 4 horas de trabalho, né? A 6x1 para 5x2 enfrenta uma resistência imensa, né, dos empresários, de setores políticos, enfim. Ou seja, a gente tem que estudar com o pouco tempo que temos disponível, né? Então eu encerro aqui, eu espero ter ajudado, espero que o vídeo tenha gravado dessa vez, né? Já gastando 40 minutos de novo, mas eu fico feliz pelo pedido que eu recebi. Inclusive hoje em dia eu faço assim, né? Como eu vi que os meus vídeos não estão meio em baixa, quando eu posto, não chega nem a 20 visualizações, eu fiquei meio chateado. Até por isso eu parei um pouco. Vocês veem que meus vídeos estão aí de 1 a 2 anos ou mais. Ultimamente eu tenho. Mas assim, se tiver um tema que interessa, é só mandar comentário, me mandar mensagem, falar pessoalmente, que eu gravo sob demanda atualmente, né? E, inclusive eu tenho investido mais em shorts, né? Shorts
shorts de vídeos de gatos, né? Quem tiver interesse pode assistir lá que me dá uma força, né? Hoje eu tenho mais de 1.400 pessoas inscritas, mas eu ainda não ganho nada no YouTube porque tem que ter mais de 1.000 horas de vídeos, de horas de vídeos assistidas nos últimos 12 meses. Então eu tenho acho que nem 200, sabe? Então precisaria melhorar muito a minha audiência para conseguir ganhar alguma coisa, mas não é o meu objetivo, né? Eu espero, se eu conseguir ajudar alguma pessoa com as minhas coisas aqui, eu já fico feliz. Então agradeço se puderem deixar comentários, mandar, manifestarem suas opiniões. Obrigado, fico à disposição.